Olá a todos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal G&I Prodigy English Classroom, ok? Esta é a nossa terceira aula de inglês. Meu nome é Isaías Estevão e eu sou o tutor para este curso. Para você que acaba de cair neste vídeo por algum motivo, ou porque clicou em algum link, ou porque algum amigo partilhou consigo, esta é a nossa terceira aula de inglês. Se vais começar a aprender inglês do início e de maneira correta, eu aconselho que primeiro possa verificar a nossa aula 2, referente ao verbo to be, para que depois seja possível nos acompanhar de forma correta e não perder nenhum detalhe sobre este curso de inglês. A você que já acompanhou a nossa primeira aula, a aula 2 neste caso, vamos embarcar nessa com o que nós deixamos passar, vamos fazer uma continuação ou continuidade daquilo que nós deixamos ficar na aula passada. Hoje nós vamos falar do verbo to be nas suas formas negativas e interrogativa. Eu sou Isaías Estevão e, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Muito certo. Como sempre, nós temos aqui aqueles nossos objetivos da aula. Objetivos estes que temos que alcançar logo após o término da aula. Verificamos se o que nós propusemos agora para aprender foi efetivamente aprendido ou não. E o primeiro objetivo é memorizar a regra de formação de frases negativas em inglês. O segundo objetivo será de memorizar a regra de formação de frases interrogativas em inglês. O terceiro objetivo será fixar e exercitar os vocábulos aprendidos durante a aula. Como sempre, nós estaremos aqui a aprender novas palavras, novos vocábulos, para também enriquecer o arcabouço dos nossos vocábulos em inglês, dia após dia, aula após aula. E o último objetivo será de usar de forma ativa as frases formadas no dia a dia. Para quem não entende bem essa seção de objetivos, eu recomendo a ver o nosso primeiro vídeo, que é onde eu explico muito melhor porquê e para que esses objetivos são traçados logo assim no início da aula. Vamos então à parte que importa, que é a seção dos conteúdos. Então, nós estaremos aqui a falar das formas negativas e interrogativas do verbo to be. Mas, na aula passada, nós falamos do verbo to be na sua forma afirmativa. E aqui temos um resumo, ou melhor, temos a fórmula de formação de frases afirmativas com o verbo to be, mas que também podem ser aplicados com outros verbos, não é? E a nossa fórmula geral seria pronome pessoal, que já falamos na nossa aula passada. Teríamos o verbo to be conjugado no presente para todas aquelas pessoas, todos os pronomes pessoais que também aprendemos na aula passada, mais o objeto. Objeto que até pode continuar a ser também uma outra pessoa, um animal, não é? Um nome, uma ideia, etc, etc. Vendo a nossa primeira aula, você fica esclarecido, isto de forma mesmo eficaz e eficiente. Então, só para dar um exemplo, temos aqui 3 casos, onde temos o pronome, o verbo to be conjugado e o objeto ou o complemento. O exemplo número 1 temos aí I am girl. I am girl. Tudo isso nós aprendemos na aula passada e aos que já assistiram, já creio que não têm dificuldade em interpretar esta frase. No entanto, portanto, significa eu sou rapariga. Temos aí o nosso exemplo 2, onde temos 3 pessoas gramaticais, que são we,
you ou they. Então, we, you, they are people. We, you, they are people. Nós, vocês ou eles são pessoas. Somos pessoas. Não é? E o terceiro exemplo, temos aí he or she is student. He or she is student. Não é? E assim formamos a frase afirmativa com o verbo to be. Agora, antes mesmo de nós partirmos para as formações negativas e interrogativas, vamos ver ou vamos aprender alguns novos vocábulos que estaremos usando ao longo da nossa aula e ao longo da formação dos nossos exemplos, né? São eles. Numa primeira fase, temos student, student, student. Como vocês veem, temos aqui 3 partes, onde temos a palavra em inglês, o significado em português e a pronúncia. Aquelas que não tiverem o significado, a pronúncia queria dizer logo à frente, significa que se pronunciam da mesma maneira como que em inglês. Então, temos o primeiro caso, o primeiro nome, que é student. Student, que significa aluno ou estudante. O segundo vocábulo é o teacher. 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 Teacher, que significa professor ou instrutor, né? Temos o terceiro vocábulo, que é o board. Board. Board, que significa quadro. Aquele quadro em que nós usamos para escrever as giz. E temos o quarto vocábulo, que é family. 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 Exatamente, family, que significa família. Temos o quinto vocábulo, que é o friends. Friends. Friends, que significa amigos, não é? O nosso penúltimo vocábulo, que aliás nós tínhamos deixado como tarefa na aula passada, o penúltimo e último, são o book. Book. Book, que significa livro. E por último temos lesson. Lesson. Lesson, que significa aula ou lição. Capito? Pode ir praticando essas palavras, pode ir praticando essas pronúncias e, mais importante ainda, anote essas palavras, pode ser lá nas últimas páginas do seu caderno, vai acumulando aí os vocábulos e dia após dia, assim que se esquecer de uma palavra, poderá consultar a qualquer momento e assim você vai criando um mini dicionário para a consulta a qualquer momento. Então, vamos continuar e agora temos o momento em que estaremos a formar frases negativas em inglês. Então, como dizer uma frase negativa usando o verbo to be? Primeiro passo seria conhecer como formar uma frase afirmativa, que é o que nós já estudamos na aula passada e recapitulamos há poucos minutos passados, não é? Então, as frases negativas para o verbo to be em inglês normalmente obedecem também a uma fórmula, que é esta que vocês conseguem ver na tela do vosso celular ou computador, dependendo de onde estiver e como estiver a nos ver. Então, como base, teremos primeiro o pronome, a seguir teremos o verbo to be conjugado no presente, a seguir teremos o not e por último teremos o object, que é o objeto ou o complemento da frase. Então, qual é aqui o nosso ponto focal?
o nosso ponto focal é o not, não é? É o not, que é aqui a palavra de negação. Esta palavra é que vai fazer a diferença na nossa frase para que ela se torne negativa. Notem que apenas a adição do not depois do verbo to be e antes do objeto é o que diferencia uma frase afirmativa de uma frase negativa. Então, em resumo, para tornar uma frase afirmativa em uma frase negativa, temos que adicionar, depois do verbo to be conjugado, a palavra not, que indica negação. Vamos ver os exemplos. Se estivéssemos numa situação de afirmação, teríamos I am teacher. Mas, como se trata de negação, teremos I, que é o pronome, am, que é o verbo to be, conjugado no presente para o I, not, que é o nosso ponto aditivo de negação, e teacher, que é o nosso complemento ou objeto. E assim vão se fazendo as frases para todas as pessoas gramaticais, para todos os pronomes e para todas as conjugações do verbo to be. Então, teríamos também igualmente we are not friends. Se fosse uma frase afirmativa, seria we are friends. Se tivéssemos uma frase afirmativa, no terceiro exemplo, teríamos he or she is student. Para tornar negativa, adicionamos o quê? O not depois do verbo conjugado. Então, teremos he or she is not student. No quarto e último exemplo, se fosse uma frase afirmativa, teríamos it is book ou it is lesson. Mas, porque estamos a tratar de uma frase negativa, qual é a regra? Adicionamos um not depois do verbo conjugado. Então, teremos it is not book. It is not lesson. Lembrando que o it é utilizado quando não se consegue identificar o gênero, não é? Não é masculino nem feminino. Quando se trata de uma palavra ou um nome neutro. E assim se forma o negativo das frases do verbo to be. Entenderam alguma coisa? Se entenderam, deixem algum like, comentem alguma coisa, se está claro ou se tornei mais complicado ainda, para que nós possamos ver como lhe ajudar de maneira eficiente e eficaz. Ok, então agora vamos partir para o método ou a fórmula de formação de frases interrogativas. Frases interrogativas são aquelas em que remetem a uma pergunta. São perguntas, em resumo, não é? Então, como é que nós vamos formar frases negativas? Para o inglês, também vamos seguir a uma outra fórmula, mas com os mesmos dados. Teremos o verbo to be, teremos o pronome e teremos objeto. Lembrando que estamos a falar de frases interrogativas positivas, não é? Existem frases interrogativas positivas e existem frases interrogativas negativas. Mas neste caso de interrogação, estamos a falar de frases interrogativas positivas. Portanto, temos como fórmula geral de frases interrogativas positivas o seguinte: verbo to be mais o pronome pessoal mais o object ou complement, ok? Qual é a diferença então entre na verdade, os elementos de uma frase interrogativa são os mesmos elementos de uma frase
afirmativa. Onde é que está a diferença? A diferença é que, enquanto numa frase afirmativa nós iniciamos com o pronome a seguir o verbo, aqui na frase interrogativa nós invertemos a posição desses dois. O que significa que para a interrogação em inglês, nós iniciamos com o verbo to be conjugado no presente e a seguir o pronome pessoal mais o objeto. Simples quanto isso. Em português, se eu fosse fazer uma pergunta, seria: sou eu um professor? A regra tem que ser essa. Começar com o verbo sou eu um professor, sou eu aluno, sou eu estudante. Então, esse é o sentido das perguntas em inglês. Então, temos aqui alguns exemplos. Lembrando que a regra é verbo to be, pronome mais objeto. Então, teríamos: Am I teacher? Are we friends? Is he or she student? Is it book? Is it lesson? Mais uma vez. Am I teacher? Are we friends? Is he or she student? Is it book? E assim vamos formando as frases interrogativas em inglês. Lembrando que nós já vimos todos esses vocábulos, então vocês já podem ter aqui os significados dessas frases e assim avançamos na nossa aprendizagem ao inglês, ok? Muito certo. Agora, se conhecemos a fórmula de formação de frases interrogativas positivas, a regra também vai ser semelhante. Para torná-las negativas, teremos simplesmente que adicionar um not. Um not depois do pronome pessoal. Enquanto que nas frases afirmativas nós adicionávamos um not depois do verbo conjugado, aqui nós vamos adicionar um not depois do pronome pessoal. Neste caso, queria dizer, as frases se tornarão da seguinte maneira: Am I not teacher? Are we not friends? Is he or she not student? Is it not book? Vamos repetir. Am I not teacher? Are we not friends? Is he or she not student? Is it not a book? Is it not lesson? E assim formam-se frases interrogativas negativas em inglês. Creio que até aqui o pessoal esteja a entender, não é? Este é o objetivo. Se tiverem dúvidas, nós temos nosso grupo de WhatsApp. Lembrando que nós faremos aqui acompanhamento individualizado e coletivo. De pessoa para pessoa, nós faremos um atendimento. Terão a oportunidade de conversar comigo diretamente e tirarem as vossas dúvidas, quer por troca de mensagens, quer por chamadas. Eu he de arranjar ali algum tempo para esclarecer todas as dúvidas. Então, vamos aqui para a fase de exercícios, onde nós estaremos